Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós celebramos hoje o 4º dia da novena de São José. Como sabemos, o dia de São José é dia do Pai. A imagem que temos aqui é de São José Trabalhador, festejado a 1 de maio, mas temos na nossa capela de Ressurreição de Cristo a imagem de São José Pai. E portanto hoje celebramos o 4º dia da novena de São José e confiamos as nossas preces e colocamos os nossos olhos em José como esposo, como pai, como trabalhador, como modelo de vida social e como no seu silêncio e no seu sonho soube guiar e orientar todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo e, portanto, também no seu Pai. Enviamos uma saudação a todos os doentes, de modo os que estão em casa, que nos estão a acompanhar neste dia de sábado, e celebramos a nossa Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada a partir do sonho, como São José, o sonho, a união, o trabalho, o sacrifício, o esforço e, sobretudo, o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Nesta tarde, celebramos e lembramos os nossos irmãos Armindo Valente, Maria José, Paulo e Rosa Maria, Alberto Rojão, pai de António e pais de Margarida Santos, e vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos, celebrando com alegria a observância quaresmal, nós vos suplicamos, Senhor, fazei-nos caminhar fervorosamente para os mistérios pascais, a fim de podermos gozar plenamente os seus frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Oséias. Vinde, voltemos para o Senhor. Se eles no frio, eles nos curará. Se nos atingiu com os seus golpes, ele tratará as nossas feridas. Ao fim de 2 dias, ele nos fará viver de novo. Ao 3º dia, nos levantará e viveremos na sua presença. Procuremos conhecer o Senhor. A sua vinda é certa como a aurora. Virá a nós como agaçoeiro do outono, como a chuva da primavera sobre a face da terra. Que farei por ti, Efrim? Que farei por ti, Judá? Diz o Senhor. O vosso amor é como o nevoeiro da manhã, e como o orvalho da madrugada que logo se evaporará. Por isso os castiguei por meio dos profetas, e os matei com palavras da minha boca, e o meu direito resplandece como a luz. Porque eu quero a misericórdia e não os sacrifícios,
o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, de pé, orava assim: Meu Deus, dou-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano ficou à distância e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa, e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Neste caminho da Quaresma, e já vamos avançados no tempo da Quaresma, e uma Quaresma especial, como nós sabemos, em situação de pandemia. O grito ou a voz que nós ouvimos neste sábado é deste homem humilde que entrou no templo para rezar e que diz: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Neste Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. E este Evangelho revela-nos o que é que Jesus Cristo gosta. O que é que Jesus Cristo veio para nos mostrar o caminho, e portanto neste caminho Ele diz-nos e explica através de parábolas aquilo que é o bem para Ele, qual é a missão que Ele trouxe para nos ensinar na nossa caminhada para a eternidade. O Evangelho de hoje, nós podemos ficar muito felizes por causa desta mensagem capaz de mudar
a nossa maneira de pensar, a nossa vida, a nossa maneira de nos compreender, nos entendermos diante de Deus. O que é que Deus gosta de nós? O que é que Deus gosta que nós façamos? Portanto, este Evangelho é de alegria, porque é muito concreto e é muito claro e diz-nos o que é que Deus gosta. Nós temos no Evangelho 2 tipos de oração. 2 homens e 2 tipos de oração. O fariseu nomeia todas as suas observâncias, tudo o que ele faz, conforme manda a lei. Ele não diz nenhuma mentira, ele faz isso mesmo, só que ele confia demasiado, absolutamente, no poder da sua prática para garantir a salvação. Portanto, ele confia demasiadamente nas suas forças. Dispensa, talvez sem saber, por educação, por costume, por tradição, este homem dispensa a graça de Deus. Pois se a lei é capaz de salvar, não precisamos da graça de Deus. E nós hoje temos muitas correntes no nosso mundo, e lembramos-nos do querido Papa João Paulo II, quando foi à América Latina. Ainda há bocadinho estive a ver um vídeo em que lá do meio da Assembleia, a primeira vez que foi, havia gritos, os pobres, os pobres, os pobres. E João Paulo II disse: nós temos que ser fiéis ao Evangelho. Temos que ser fiéis ao Evangelho. E às vezes a lei, interpretada desta ou daquela maneira, parece que está correto, mas conduz para aquilo que é completamente errado. E o Evangelho de hoje faz-nos parar diante disto. Este homem não disse nenhuma mentira. Este homem estava a dizer a verdade. Mas tinha a cabeça feita e confiava nas suas forças e confiava demasiadamente no mundo. E ainda se dá ao luxo de desprezar, e para terminar, este homem ainda se dá ao luxo de desprezar os que viviam como ele, ou porque não queriam, ou porque não conseguiam. Ele termina a sua oração dizendo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este pobre cobrador de impostos. Portanto, é assim que ele termina a sua oração. Cheio de mundo, cheio de certeza, cheio de segurança, estava no caminho certo, até Deus tinha que fazer continência a quando ele passasse. Era uma pessoa importante. O publicano também não mente quando reza. Eles perante Deus, nem um nem o outro mentem. Longe do altar, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito em sinal de arrependimento e dizia: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. E era na verdade mesmo. Ele era o vigarista, ladrão, opressor do seu povo, traidor da sua raça, do seu povo. Que nós hoje temos para aí o mundo cheio disso tudo, corrupção, disto e daquilo, mas tudo no caminho certo. Protegidos pelas leis, por isto e por aquilo, mas tudo no caminho bem. Este homem era isto. Mas ele tem consciência disso. E não só disso, mas de facto de que ele mesmo é incapaz de mudar a sua situação moral. Ele sentia-se pequeno, sentia-se frágil, e portanto foi buscar a Deus. A sua única esperança é jogar-se nos braços da misericórdia de Deus. E para o espanto dos seus ouvintes, Jesus afirma que o desprezado publicano voltou para casa justificado por Deus e o outro não. Pois Deus, que nos torna justos por pura gratuidade e não em recompensa
de termos observado as minúcias de uma lei. É aquela parábola das horas do trabalho, um que saiu de madrugada e o outro que saiu às 3 da tarde e o outro às 6 da tarde, e o Senhor deu o igual salário. É a misericórdia de Deus, é no mesmo contexto que Jesus explica. Jesus guia-nos neste sentido, a humildade de coração, a verdade de coração, a maneira de ser, a nossa transparência. E como encontrou o farisaísmo nas nossas tradições de espiritualidade? Agora nós, diante disto, temos que nos perguntar como é que entrou o farisaísmo nas nossas tradições de espiritualidade. Nós ouvimos muitos cristãos a dizer que a igreja tem que se identificar com o mundo. A igreja tem que se identificar com o mundo. E nós ouvíamos mais isto há uns anos atrás. E identificar com o mundo era às vezes pôr um bocadinho a verdade do Evangelho de parte e seguir o mundo. Mas na altura nós nem tínhamos bem consciência disso. Eu não tinha, pelo menos vós talvez tivesseis. Eu não tinha consciência da maldade que havia por trás disto. Que há maldade, o aproveitar para nos moldar, para fazer aquilo que bem lhes apetece. E nós temos dois modelos. Um completamente identificado com o mundo, cumpria tudo e vangloriava-se e punha-se à frente para toda a gente o ver. O outro pôs-se lá no fundo, bem escondido, porque sabia que era miserável, sabia que era pobre, sabia que era humilde, sabia que não tinha dignidade. São Paulo, quando descobriu que a lei, por mais importante que fosse, não era capaz de salvar, São Paulo, quando descobriu que a lei, por mais importante e melhor que fosse, não era capaz de salvar, mas que é Deus que nos salva, sem mérito algum nosso, através de Jesus Cristo. São Paulo libertou-se, e é disso que São Paulo se fala. Da nossa parte tem que haver humildade, tem que haver simplicidade, mas nós temos que olhar para a cruz de Cristo. Olhai que hoje não se fala de sofrimento, o valor do sofrimento, a cruz. Nós, os portugueses, desde o princípio da nossa nacionalidade, fomos sempre um povo que olhou para a cruz de Cristo, o valor salvífico do Filho, Jesus Cristo. São Pedro morreu na cruz e de pernas para o ar. O valor da morte de São Pedro não é o mesmo de Jesus Cristo. Os apóstolos quase todos foram crucificados e o valor da sua morte não é igual à de Jesus Cristo. Porquê? Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio para nos libertar com o seu sangue. E nós temos que aderir a este projeto de Deus com humildade, reconhecendo-nos com a nossa fragilidade e não ter medo. Nós hoje temos as propostas mais bonitas do mundo, coisas tremendas, disparatadas, algumas, com muito disparatadas. Por exemplo, eu às vezes falo de Espanha, porque Espanha é um país muito sensível, e nós sabemos que nós, Portugal, somos mais pacíficos, e Espanha, por qualquer coisa, na sua história, tem tido grandes problemas, e neste momento estão a viver momentos muito difíceis, através das autoridades, daqueles que se infiltraram no poder. E a gente às vezes, ouvir a jovens que têm coragem, vão entrevistar quem defende aquelas ideias.
E o engraçado é que tem uma ideia que é aquela que lhe dão, e depois, se lhe perguntarem mais duas ou três, as duas ou três negam a primeira. Não têm noção de nada, absolutamente nada. Tem qualquer coisa que lhe dizem e depois todas as outras ideias negam aquela primeira. E nós, com a identificação com o mundo, ou sermos reconhecidos com o mundo, estarmos bem com o mundo como o primeiro homem do Evangelho, às vezes caminhamos a passos largos para a perdição. Temos que ser humildes como o Cristo na cruz. Temos que ser humildes como olhando para o sacrifício de Cristo e tentar perceber o sentido e não nos deixarmos enganar, nem deixarmos seduzir por teorias incorretas. Aquilo que agrada a Deus é o coração humilhado e contrito. Aquilo que agrada não quer dizer que o primeiro também não se possa converter. O primeiro foi rezar, mas com aquela atitude, muito preocupado com as coisas do mundo, muito preocupado com estar bem, dar uma boa imagem. É aquilo que hoje se chama politicamente correto, que é uma das expressões que nada significa, mas significa tudo. O politicamente correto o que é? É dizermos aquilo que querem que nós digamos. É dizer aquilo que soa bem ao ouvido quem ouve. A maioria está neste sentido, ai de quem diga o contrário. E no fundo este homem humilde não era um homem politicamente correto, era um homem que sabia reconhecer a sua fragilidade e a sua pequenez. E no caminho para a Páscoa, e nesta Quaresma, faz-nos bem meditar neste Evangelho de hoje, sobretudo nestes dois tipos de oração, e não nos esqueçamos, o Senhor contou isto para nos dizer aquilo que agrada ao Pai. No Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Portanto, Jesus contou esta parábola para nos explicar o que é que agrada ao Pai, como é que o Pai gosta que nós rezemos. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho, adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio. Irmãos, Jesus disse-nos hoje: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. De coração contrito, peçamos ao Pai: ensinai-nos, Senhor, a ser cristãos.
para que a Igreja, pela voz dos teus ministros, proclame sempre a misericórdia de Deus Pai, perante a humilde confissão dos pecadores, oremos. Para que nenhum homem sobre a terra se convença de que pode enganar Deus com suas palavras, como pensava o fariseu do Evangelho, oremos. Para que os crentes de todas as religiões reconheçam que Deus quer a misericórdia e não sacrifícios, holocaustos e promessas, oremos. Para que os homens justos se oponham conscientemente aos pecados coletivos das empresas e nações, contra a vida, contra a paz e contra os pobres, oremos. Para que o amor de cada cristão pelo seu Senhor não seja como o nevoeiro da manhã que se dissipa, ou como o orvalho da madrugada que se evapora, oremos. Senhor Deus de misericórdia, aceitai o nosso coração arrependido e visitai-nos com a luz da madrugada, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos purificais com a vossa graça, para nos aproximarmos dignamente dos vossos mistérios, concedei que, honrando solenemente estes dons sagrados, vos prestemos a homenagem do louvor perfeito, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Pelo jejum quaresmal, reprimis os vícios e elevais o espírito, infundis a fortaleza e dais a recompensa, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, os anjos, arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, dizendo humildemente o vosso louvor. Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Santo, bendito és o nome de Jesus. Ó Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus de misericórdia, que nos alimentais constantemente com os vossos mistérios, concedei-nos que os celebremos sempre de coração sincero e os recebamos com verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Então, neste quarto dia da novena de São José, eu penso que temos uma oração aí, de São José, que vamos consagrar a nossa noite, e o nosso dia está lá ao fundo, e que hoje e amanhã vamos rezar esta oração. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos encontramos. Tomai sobre a vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai amantíssimo, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis junto a Jesus Cristo e Maria Santíssima. Mostrai que a vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da Santa Família que houve sobre a terra, sede, nós vos pedimos, o Pai protetor da nossa, e dai-nos a graça de viver e morrer no amor de Jesus e Maria. São José do perpétuo socorro, rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós, São José, exemplo de fidelidade. Sejamos dignos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta noite muda a hora, portanto, para vós que já vieste à Eucaristia, não sei, mas amanhã de manhã é natural que haja alguns problemas, mas como temos a missa às 11 em inglês e depois às 6 da tarde, mas esta noite há mudança de hora. Portanto, não sei se toda a gente está avisada, mas amanhã temos 3 Eucaristias para dividir as pessoas. Também enviamos um abraço a quem nos acompanhou e agradecemos o telefonema que recebi há bocadinho, era da comunidade de Oakville. Oakville é a única paróquia portuguesa no Canadá que o padroeiro é São José. E portanto, e amanhã vão rezar connosco o terço, o Padre Fernando e gente da comunidade, e portanto era uma pessoa da comunidade que eu não fui capaz de ligar à tarde, e estava-me a ligar, certamente não sabe que nós temos a Eucaristia, mas amanhã o terço será com a comunidade de Oakville, porque é a única portuguesa no Canadá dedicada a São José o Padroeiro.
portanto, nesta novena, um dia, e coincidiu com o domingo. Eu peço desculpa às pessoas que estavam para rezar amanhã, e também hoje é a comunidade de Toronto. E continuamos a convidar para que se inscrevam e para que rezem connosco neste tempo de pandemia e tanta solidão, tanta gente em casa. Nós, durante a semana, todos os dias, mesmo amanhã, a partir das 8 da manhã, o hall de entrada está aberto. Quem quiser visitar a Capela de Assunção de Cristo dos Milagres está, portanto, estão as grades fechadas e está esta porta, também já fizeram o favor de fechá-la, portanto fecha por dentro. As pessoas, quem quiser, poderá vir visitar a Capela de Assunção de Cristo dos Milagres, e é bom que venham, porque muita gente está em casa há tempo demais, sobretudo os mais velhinhos, que esse convite que se passa a todos. Portanto, a partir das 8 da manhã, o hall de entrada da nossa igreja estará aberto até à missa da noite. Se Deus vai nos ajudar, que não haja nenhum problema, até porque não pode passar para cá, nem passar para a capela por causa das grades. Portanto, mas é bom que esta notícia que nós consigamos transmiti-la, porque eu sei que há muita gente que está a tempo demais em casa, e um bocadinho à tarde ou de manhã, quando quiserem, portanto, das 8 da manhã até à tarde, até que Deus nos dê força para continuar com isso. E pronto, penso que não é mais nada. E agora vamos terminar com o hino a São José. É um grupo do Brasil que canta o hino a São José. Vamos saindo e vamos honrando São José com este hino que no Brasil também cantam a São José. Desejo a todos boa noite e bom domingo, boa semana.